Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé neste domingo, dia 14 de janeiro de 2024, nesse segundo domingo do tempo comum, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro com seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente celebra o Natal, tempos atrás, a gente está fazendo memória de um momento em que Deus vem nos visitar na nossa realidade. Vem marcar presença dentro da nossa fragilidade humana, aparece como um recém-nascido. O Natal é um momento em que Deus vem para preencher o vazio do coração humano e também vai se revelando como um menino, como uma criança recém-nascida, na qual a gente não precisa temer. E se a gente não precisa ter medo de Deus, então a gente pode amá-lo. Ainda mais se é uma criança filho de 2 camponeses desconhecidos. Então, quando a gente olha para isso, é Deus que vem visitar a gente dentro da nossa realidade. A gente agora começa a caminhar, e vamos caminhar daqui a um tempo, vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa com o ressuscitado é o contrário, é nós que somos convidados a nos encontrar com Jesus na realidade divina dele. Por isso o encontro da Páscoa é o inverso, nós estamos caminhando com Deus. Esses encontros com Deus, isso vai alterando o nosso modo de viver, isso vai alterando a nossa história, isso vai alterando a nossa realidade, isso vai alterando o nosso comportamento, isso vai alterando os nossos valores, vai alterando aquilo que temos de mais sagrado dentro de nós, que é a nossa metanoia, que é a conversão. A noia é as nossas entranhas, né? Aquilo que eu tenho de mais sagrado, que de vez em quando alguém me dá um alerta que pode ser que não esteja tão bem. E a gente precisa nesse momento de salvação, a gente precisa nesse momento de ajuda, a gente precisa nesse momento de que Deus nos guie, nos proteja, nos salve, nos encaminhe para a nossa história, para a nossa vida, para as realidades em que vivemos. Por isso, quando a gente olha para o Evangelho de hoje, que nós já lemos tempos atrás, nós vamos percebendo que tem gente buscando Jesus. João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Em outro lugar, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, diante dessa realidade, Jesus é apresentado como aquele que substitui o ritual do Antigo Testamento de oferecer cordeiros para poder sacrificar e acalmar Deus e prestar seu louvor a Deus. A Eucaristia, ela não é necessariamente, apesar do Concílio de Trento começou a colocar muito o sentido de sacrifício na Eucaristia, mas a Santa Ceia, ela é uma refeição. Ela é uma refeição. Por isso, às vezes, a gente tem essa confusão. Como é que se deve comungar? Se é ajoelhado, sentado, na boca? Se é refeição, ninguém se ajoelha para comer, para almoçar e jantar. Se é sacrifício, bem, mas o Concílio de Trento que colocou essa ideia de que a Santa Ceia é.
Os padres do deserto diziam que a gente deve comungar na mão. O Trento diz que a gente tem que comungar na boca e ajoelhado. Então depende muito do conceito de Eucaristia que a gente traz dentro da gente. Se eu considero a Eucaristia como um momento fraterno de sentar à mesa, como Jesus sentou na mesa com Levi e ali fez refeição, no ato de chamar Levi não existe nenhuma prostração, não existe nenhum ajoelho, não existe a dimensão ali de cura, é um convite de um discípulo unitário, o quinto, para seguir Jesus Cristo, depois ele vai chamar os outros. Então agora nós temos no Evangelho esse João Batista que aponta para Jesus, não tem problema de perder 2 discípulos. Esses 2 discípulos querem fazer experiência de Jesus. Onde tu moras? Venha ver. Venha ver significa venha fazer experiência. Então Jesus foge da lógica da explicação. Jesus foge da possibilidade de dar um endereço somente. Eu moro na rua tal, número tal. Jesus faz o contrário, ele convida a experiência, a convivência. E eles passam um dia com Jesus. A tal ponto que os conceitos mudam. Os discípulos chamam Jesus no primeiro momento de mestre, de rabi, que quer dizer mestre. Mas quando André vai falar para Pedro, ele já apresenta Jesus como Cristo, como Messias, não como rabi e como mestre. Ele fala para o seu irmão, encontramos o Messias, encontramos o Cristo. E Pedro vai confirmar isso. E no encontro entre Jesus e Pedro, tem uma atitude de Jesus. Jesus olhou bem para ele. Essa dimensão do olhar de Jesus, ele é muito forte. Jesus olhou bem para o jovem rico. Jesus levantou os olhos e olhou Zaqueu. Jesus agora olha bem para Pedro. Encontra em Pedro uma esperança. Cada vez que Jesus olha bem, Jesus encontra naquela pessoa uma esperança. E diz, muito bem, Simão, tu és Cefas, ou você será chamado de pedra. Você será pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra eu construirei um espaço de convivência. Sobre essa pedra eu construirei a comunidade dos 12. E nascerá a comunidade cristã. O que nasce na igreja primitiva é uma comunidade cristã. Durante 4 séculos, o cristianismo viveu escondido nas catacumbas, fugindo, escondendo. A fé cristã viveu durante 4 séculos, viveu no clandestino. Até Constantino resolveu dar uma doida, resolveu oficializar a igreja como sendo do império. E a partir daí nós começamos a ser príncipes. Deixamos de ser missionários, começamos a ser príncipes. Começamos a nos encantar com o poder. Começamos a nos encantar com a vaidade. Começamos a querer ser tratados como autoridades. E por isso vamos criando essas realidades em que nós nos encontramos muitas vezes hoje. Queremos ser autoridades, não gente que serve. E aí nós vamos nos tornando cada vez mais exigentes. Vamos nos tornando padres, bispos, religiosos e religiosas, cada vez com mais frescuras. Cada vez mais exigentes. Há um horário. Eu tenho minhas exigências de horário, né? Certos momentos eu falo, não, esse momento é particular, esse momento é para me descansar. A gente descapa. É claro que em caso de emergência a gente altera tudo, né? Não somos assim. Mas é preciso também ter uma disciplina na vida. Isso não é ruim, não. Havia um cardeal que dizia num retiro, assim, olha, se você depois desse retiro, você pelo menos conseguir dormir todos os dias no mesmo horário, você já deu um grande passo na vida. Se todos os dias você conseguir dormir no mesmo horário, você já conseguiu muito na sua vida. Você já conseguiu uma certa disciplina. E por isso a gente vai agradecendo a Deus por cada momento que nós temos a oportunidade de ser chamado por Jesus. Venha ver onde eu moro. E na convivência com Jesus eu começo a apresentá-lo de um modo diferente. Na convivência com Jesus eu começo a dizer algo diferente para ele. Por isso que Deus abençoe a todos nós, ilumina a todos nós, nos fortaleça na fé e nos dê um abençoado domingo. Um abraço e até mais.